operados ainda no útero da mãe. O Profissão Repórter está de volta. Oferece tratamento de ponta. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira à noite, dia 5 de agosto. Tô passando um creme, misturando também com um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, passando um pouco no rosto, que eu vou fazer uma massagenzinha no meu rosto. Não sei se eu já comentei para vocês que, assim como há pontos nos pés e nas mãos que nos auxiliam no corpo inteiro, vários órgãos internos, no rosto também, nós temos esses pontos que, quando pressionados, a gente está também estimulando outros órgãos do corpo, como o pulmão, como os rins, etc, né? E eu vou fazer com o aparelho. Ontem eu usei o aparelho, né, na área da cintura e nas pernas. Não é indicado você fazer massagem todos os dias, mas como ontem foi na área da cintura e das pernas, e hoje eu vou fazer no rosto, aí não tem problema. Aí amanhã eu vou dar uma folguinha e depois da manhã, muito possivelmente, eu vou fazer uma massagenzinha nos pés. Mas eu tô fazendo agora assim, no rosto, passei um creme. Eu vou colocar uma toalhinha, dessas toalhas de rosto por cima. Por quê? Porque para usar o aparelho é mais agradável, vai por mim, é mais agradável quando a gente coloca algum tecido por cima, porque no rosto, né, é uma parte muito cheia de osso, não tem tanta pele assim. Então, o contato com o massageador não é assim aquela coisa mais agradável, mas com a toalha é muito mais gostoso. Claro que quando a gente faz massagem no rosto, a gente busca também os benefícios estéticos, né? Mas, sinceramente, para além deles, que são importantes para mim, principalmente as rugas da testa, que são mais fincadas, e a papada são as partes assim que mais me incomodam. Mas, sinceramente, eu sinto muito cansaço no rosto e a massagem me ajuda. Eu não sei se alguém sente a mesma coisa que eu, porque nunca vi ninguém relatando isso, mas sabe quando você trabalha o dia todo de pé e aí você volta para casa e seus pés estão muito cansados? Eu sinto também no rosto este cansaço. E olha que eu acho que atualmente, ou nos últimos anos, eu não tenho nem expressão assim direito, eu tô sempre com a mesma cara. Porque eu acho que é cansaço, sabe? É como se o meu rosto congelasse numa determinada ruga. Sabe quando você faz uma expressão assim com a sobrancelha assim e fica ali paralisado? É como se eu não conseguisse nem mesmo desfazer a expressão, porque é como se ela tivesse se cansado e ficado assim. É um cansaço realmente que eu sinto na pele. E quando eu uso o massageador, principalmente na área, no meio das sobrancelhas, gente, vocês não imaginam a sensação de alívio que eu tenho quando eu passo esse massageador, porque ele é vibratório, né? E eu passo assim no meio das sobrancelhas. É onde mais me alivia esse cansaço que eu sinto no rosto. Sabe quando você carrega um monte de problemas nas costas? É como se eu carregasse também no meu rosto, como se todas as tristezas sofridas ficassem marcadas no rosto, como se fosse um peso, mas um peso estático, sabe, endurecido. E a massagem, ela me traz um alívio muito físico, sobretudo físico, porque eu sinto essa tensão claramente no meu rosto. Antigamente eu me cuidava bastante, gostava sempre de estar fazendo automassagem em mim, e aí nos últimos tempos aconteceu, né, aquela
coisa que eu fiquei sem tempo para nada. E agora eu estou voltando, não da mesma forma que antes, mas assim, aos poucos, né? Tô voltando a me cuidar. Assim que eu arranjo um tempinho, tento fazer alguma coisinha. E hoje o que eu decidi fazer foi isso, foi fazer essa massagem no rosto. E de fato, tô muitíssimo aliviada. Eu só estou com um grande problema ainda de falta de tempo. Não como, né? Há uns 2 anos atrás, né? Agora tô conseguindo começar a me cuidar, fazer algumas coisas assim que eu gosto, mas ainda assim tendo que deixar de fazer uma coisa para poder fazer outra. Então, mas assim, aos poucos, quando eu conseguir assim me organizar, eu quero poder fazer essas massagens com mais frequência. Bom, e para finalizar a noite, eu fui mexer no meu Samsung Notes para organizar a agenda da semana, até porque houve alguns compromissos que foram adiados. Por exemplo, daí tinha 2 compromissos com dentista essa semana que foram adiados para daqui a 2 semanas. E algumas outras coisas também que foram modificadas. E daí eu preciso anotar, porque senão eu não sou boa para ficar lembrando das coisas. Eu lembro das coisas porque eu tenho agenda e mesmo assim algumas coisas acabo não dando conta de tudo. Então, assim, não é que a agenda vai fazer eu dar conta de tudo, mas vai me permitir um número de falhas muito menor, ou então uma produtividade muito maior do que se eu não tivesse anotado. Então, às vezes, é um tempo que eu tenho que gastar anotando, mas que evita que eu perca muito tempo depois. Então, para mim é imprescindível. A semana que eu não consigo anotar, pode ter certeza que é uma semana péssima para mim, porque eu sou realmente muito metódica. Eu não consigo viver sem organização, sem organizar as coisas que eu tenho que fazer. Eu não sou a pessoa do impulso, não sou a pessoa do improviso, não sou a pessoa de fazer as coisas sem planejar. Eu gosto e dependo, de certa forma, do planejamento. Até porque se eu não planejar, eu acho que eu meio que entro num estado assim de choque. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto. Lembra que tinha uma placa aqui nessa praça? Deixa eu ver se tem ainda. Não, olha. Já tiraram, ficava ali naquela parede, avisando que hoje teria vacinação dos cachorros. Cara, eu anotei e já tinha me esquecido. Mas a minha sorte é que meus cachorros, eles conseguem se comunicar comigo direito. Eu tava me arrumando assim, arrumando as coisas, pensando, vou primeiro lá, deixa eu sentar aqui um pouquinho, né? Debaixo dessa flamboyant. Falei assim, vou lá no meu padrasto fazer a barba dele. Já tinha falado com a minha mãe, né? Que hoje ia por volta das 9. Só que eu tô ouvindo meus cachorros latirem. E, gente, quem tem cachorro há muito tempo começa a identificar. Tô assim, esse latido não tá diferente. Às vezes, se é uma coisa assim, é um gato que passou e tal, às vezes eu nem vou no quintal, porque o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Mas às vezes é um latido que me faz ter que ir, deixa eu ir lá ver o que é que tá acontecendo. Aí quando eu cheguei no quintal, ela veio pulando em cima de mim e tal, deixa eu ver lá. Aí quando eu fui lá pra laje da garagem, aí eu vi que o pessoal tava aqui pra fazer a vacinação. Eu só mandei uma mensagem rápida pra minha mãe, não vou poder ir agora não. Eu vou ter que levar os cachorros pra vacinar. Depois da vacinação eu vou ir. Aí é aquela novela de descer 6 cachorros, um por um. Assim, se a gente pedir, eles vão. Mas eu acho sacanagem o pessoal ficar com medo de cachorro que não são deles, né? Aí não vai, não tem problema não, eu vou, eu desço.
Aí eu trago um por um 6 cachorros no colo, porque mesmo aqueles, né, que vem na coleira, chega aqui, eles começam a ver gente, aí eles começam a ficar, sabe, meus cachorros são antissocial igual eu, né? Aí começa a ficar agitada, eu vou, pego no colo, agarro bem, pra também não oferecer nenhum risco, né, pra pessoa que vai dar a vacina. Aí vacinei um, por último, né, quando chega Franz Kafka, aquela coisa de não poder passar com ele perto do Biade, porque eles se odeiam, eu tenho que fazer o maior esquema lá em casa, jogar um pro outro lado do quintal, tirar ele do quarto para ele passar, depois trazer o que estava no quintal para o outro quarto. É um rolê, viu? Mas pronto, todo mundo vacinado. E aí, tô até de blusa assim, de manguinha, porque eu tava com blusa de frio, acabei ficando com calor. Esse negócio de ficar descendo a escadaria, subindo a escadaria com o cachorro. Mas aí depois disso já fui lá no meu padrasto, já fiz a barba dele. Hoje a pele dele tava boa, muito boa hoje pra fazer. Aí fiz rapidinho a barba dele. E agora indo pra casa pra resolver meus rolês também. O que eu tô fazendo é o seguinte, agora essa manhã eu vou tentar consertar esses negócios aqui dessas gavetas, né? Porque minhas gavetas tá tudo pro lado de fora, porque tava tudo despencando, acabei arrancando tudo por esses dias, né? A minha ideia era fazer outra coisa aqui. Só que vai dar muito trabalho, bicho. E aí eu queria, eu quero fazer isso, mas não agora. Então eu tô pensando em só dar uma consertada. Tô aqui com o alicate pra, sei lá, desentortar umas partes, entendeu? Porque aí quando eu tiver tempo, aí sim eu faço outra coisa aqui nesse espaço. Tô pensando em colocar, talvez, em vez de gavetas, colocar prateleiras e tal, e depois colocar uma porta. Pra não ficar sempre essa novela de gaveta dando problema, sabe? Mas, por enquanto, eu não tô com tempo pra fazer isso. Queria fazer isso depois. Tem que acertar, ó, tá vendo esse negócio torto que fica travando as gavetas. Então, eu vou ver se eu faço isso essa manhã. Mostrar pra vocês, ó, que eu até tentei bastante. Tá agarrando um pouco, mas consegui. Ai, carai. Colocar essas duas gavetas que iam ficar assim, que iam fazer eu passar raiva, que iam ficar emperrando. Mas pronto, tinha conseguido colocar, desentortei os negocinhos todos ali, né? Porém, quando eu cheguei nessa gaveta, olha aqui como é que ela tá destruída, ó. Aí aqui eu ainda coloquei, né, um parafusinho aqui, porque a pecinha, ó, não tá fechando direito e tal, né? Coloquei aqui também do lado de cá, coloquei o parafusinho, só que, olha, não tá em boa condição isso, não tem condição de eu querer colocar essas gavetas lá de novo, porque o que que vai acontecer? Vou colocar lá de novo e vou passar raiva. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de passar raiva. Então, já era, não tenho mais gavetas ali. Esse arroz que virou uma papa. Vou contar pra vocês como é que esse arroz ficou assim. É bom dia ou não é bom dia? Sabe o que é isso aqui? Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto. Acabei de levantar praticamente. Dei uma comida aos cachorros. Só que eles estão com um pouquinho de dor de barriga, não comeram ainda direito. Então tem que esperar
Coloquei eles lá fora pra fazer xixi e cocô. Tem que esperar pra eles voltarem a comer e conferir se todo mundo comeu direitinho. E eu tô começando meu dia com isso daqui. Isso daqui não vai dar pra ver um pouquinho da fumacinha saindo. Água com limão. Água morna com limão. Lembrei da época, cara, em adolescência, que eu tomava isso pra emagrecer. Resultou? Não sei se ajudou, não, mas eu fazia tanta coisa pra emagrecer naquela altura. E agora vai, viu? Porque ontem eu olhei meu corpo, bicho, eu falei, não. Não aceito que ele fique assim. Peraí, vou pegar um trem pra passar no cabelo, né? Enquanto eu falo com você. Eu falei, não. Você não vai ficar assim. Não vai mesmo. Cara, eu não sei que descontrole foi esse que eu tive nesses últimos tempos. Eu, de fato, eu ando comendo. Depois que eu dei aquela escorregada na jaca, é como se o meu estômago tivesse gigante. Aí pouca comida não está me alimentando, sabe? Tipo, anteontem, por exemplo, cara, eu já tinha comido tarde. Pra quê? Ah, sabe o que foi? Tava vendo o Masterchef, não, aquele Chefe de Alto Nível com Ana Maria Braga. Aí eu vendo um negócio assim, fazer alguma coisa pra comer. Mas tipo, eu já não tava com fome. Foi o estímulo. Estímulos externos. Aí eu falei, gente, pra quê? Depois que você come, pra quê? Eu não tava nem com fome, bicho. Eu tinha comido há pouco tempo. Tinha jantado há pouco tempo. Pra que eu fui comer de novo? Então eu tô muito nisso, sabe? Aí como e me arrependo depois. Só que agora tudo vai mudar. Por quê? Porque eu tô falando que vai, porque vai. Hoje eu já vou congelar a comida para alguns dias, para uns 3 dias pelo menos. Por quê? Vou congelar pelo menos o arroz e o feijão. Aí quando eu for fazer acompanhamento, fazer salada, fazer ovo, essas coisas assim, porque eu não gosto muito de carne, é menos trabalho porque por já ter o arroz e o feijão prontos. Quanto menos tempo eu ficar na cozinha preparando alguma coisa, menos vontade vai me dar de comer. Esse negócio de cozinhar todo dia, por exemplo, é uma coisa que dá muita fome. Tu tá fazendo uma coisa, podia fazer não sei o quê. Estou com vontade de não sei o quê. Não tem nada disso de ter vontade, não. Eu agora tenho que começar a diminuir muito a quantidade do que eu tô comendo. Tem que diminuir muito. Estou fazendo a ginástica, né? Comecei antes de ontem, essa ginástica em casa. Então, antes de ontem, eu mostrei aqui no vídeo, né? Fiz bastante aquecimento, né? Cardio. Fiz abdominais e fiz exercícios para braços. Aí, ontem eu estava assistindo Homem com H, do Ney Matogrosso. Maravilhoso, muito bom. Aí eu falei assim, gente, eu não posso ligar a música. Eu fiz enquanto estava vendo o filme. Aí eu fiz ontem um pouco de aquecimento, mais assim, corridinha no mesmo lugar. E fiz 150 agachamentos, tipo, em 3 partes, 3 séries de 50 agachamentos. Cada um deles um com a perna na altura, na distância dos quadris, outro com as pernas fechadas e outro sumô, né, com os pés virados. Porque aí é para cada grupo ali de perna ou bunda, cada grupo muscular. E enquanto isso eu ia revezando com corridinhas no mesmo lugar. E aí hoje de novo tem a parte de abdominal e de braços e costas. Esqueci de passar o meu tônico caseiro para crescimento do cabelo. Hoje, que eu ia falar que ontem, bicho,
foi um dia muito, muito desorganizado, assim. Por culpa minha, assim, principalmente por culpa minha. No dia que eu gravei ali, passando na praça, eu falei assim, olha, dia 6, tem vacinação dos cachorros e tal. Eu jurava que eu tinha anotado isso na agenda do meu Samsung Notes. Jurava que eu tinha anotado. Só que pelos vistos eu não anotei. Eu anotei os dentistas que seriam essa semana, mas que afinal depois foram adiados. E eu pensei assim, não, na terça tem o dentista, na quarta tenho a vacinação dos cachorros, depois na sexta, na quinta tem, não lembrava, quinta é hoje. Na quinta só tinha notado que hoje é dia de Just Like That. E lembro que isso tinha anotado e já anotei mais alguma coisa pra hoje, que agora eu vou ter que ver na agenda o que é. E que na sexta teria dentista de novo. Mas eu não anotei o negócio da vacinação dos cachorros. Anotei sim que eu teria que fazer a barba do meu padrasto, porque é toda quarta e sábado. Então eu tava muito tranquila aqui com as crianças e tal. Tava só trocando de roupa pra eu poder ir lá no meu padrasto. Porque apesar de ser do outro lado da rua, eu em casa eu fico assim, muita vontade, sabe? Eu podia estar com essas calças que já estão ficando transparentes de tão velha que tá. Aí eu falei, deixa eu colocar uma outra roupa e vou lá. Quando eu fui ver, os cachorros latindo, mas latindo, gente. O que tá acontecendo? Aí eu vou lá fora pra ver, porque tem uns latidos que são diferentes, né? Aí fui ver o pessoal lá embaixo da vacinação, ou seja, aquela correria, né? De descer com o cachorro um por um, né? Aí depois já fui, deixei o último cachorro aqui, que no caso foi a Matahari. E já fui lá pra fazer a barba do meu padrasto. Aí fui fazer almoço, né? E eu faço arroz na panela de pressão. Aí fiz primeiro feijão, por quê? Porque o feijão estava na panela de pressão, o resto do feijão. Estava na panela de pressão e eu precisava lavar a panela de pressão para eu poder fazer o arroz nela. Aí fiz o feijão primeiro, o feijão ficou uma delícia e tal, lavei a panela. E falei assim, agora eu vou fazer o arroz. Aí eu pensei assim, vou fazer uma quantidade maior, justamente para poder ficar a comida para semana, para eu não ter que ficar fazendo arroz. Cara, aí sim, geralmente se coloca água e rapidinho começa a dar a pressão. Tô vendo que tá demorando a dar a pressão. Quando eu fui ver, cadê o fogo? O negócio estava apagado. E sim, já tem um tempo já que esse gás estava anunciando que ia acabar. Só que assim, já tinha até esquecido disso, porque tava anunciando, assim, vi que ele tava leve, mas nunca que acabava. Eu falei assim, esqueci. Aí quando eu vi, desligado. E aí a panela de pressão fechada. Aí eu falei assim, será que eu dou sorte de conseguir um gás para agora? Só que não consegui. O gás chegou às 5 da tarde. Aí quando eu fui abrir aquela panela de pressão, aí o arroz tinha crescido, apesar de não ficou tanto tempo no fogo, né? Mas tinha crescido assim. Aí eu vi, não tava bem cozido. Eu falei, ainda tentei salvar ele, colocar mais água e tal. Mas não, aí ficou aquela papa. Os meus cachorros, eles gostam de comer papa. Então, assim, já experimentei assim. Não tá ruim, ele tá papa, sabe? Aí eu dei agora para alguns cachorros, que como eles estão com dificuldade para comer, com falta de apetite, dei para ver se, às vezes, assim, se eu der um biscoitinho, um arroz, qualquer. Tem dia que as coisas não dão certas, né? Eu fiquei com aquela sensação de um dia, sabe, desorganizado, incompleto ontem, porque eu queria ter arrumado, né, as gavetas, ter arrumado, consertado, né, esse guarda-roupa. E afinal não consegui, né? Pelo menos do jeito que eu tentei, não consegui. Aí o outro jeito, a minha outra ideia, o problema é que assim, eu preciso de umas madeiras, só que as madeiras que eu tenho ali estão comprometidas com outra coisa, então tem que ver o que é que vai sobrar, que é a prateleira lá de cima desse. Olha onde estão esses sapatos que estão visíveis.
eu preciso primeiro cuidar dessa prateleira ali. Aí o que sobrar dali que eu posso ver o que eu posso fazer aqui. Então, assim, a coisa eu não posso fazer isso agora, enquanto eu não fizer o negócio ali de cima. Aí fica aquela sensação, que não fiz nada. Então, na verdade eu fiz, eu lavei roupa ontem, né? Eu levei 6 cachorros pra vacinar. Depois, quando eu comprei o gás, quando eu liguei pro menino do gás, aí ele trouxe pra cá, já era umas 5 da tarde, mas imagina. Aí ele deixou... Aí eu não deixo a pessoa subir com o negócio. Eu prefiro... É mais fácil eu mesma carregar do que eu ter que prender tudo quanto é cachorro pra pessoa conseguir passar. Então, quer dizer, subi essa escadaria toda com botijão de gás. Aí fui fazer comida, porque eu tinha que comer até no máximo 6 horas da tarde. Eu não quero comer mais depois desse horário, porque eu tenho essa mania de que fico comendo à noite, né? O que engorda a gente pra caramba. Então eu estabeleci pra mim, não vai mais comer à noite. Então eu tinha aquela pressa de comer, de fazer a comida. Chegou 5h15 que chegou o gás. Chegou 5h15, deu trazer esse gás aqui pra cima, de, né, instalar ali e já começar a fazer a comida pra já comer e 6 horas, assim, já não como mais nada, agora só amanhã. Então, assim, eu fiz bastante. Quando eu vejo a lista das coisas, estudei francês, estudei espanhol, eu fiz várias coisas. Como eu não fiz nada para a casa, tipo algo novo, consertei algum móvel, sei lá, consertei alguma parede, eu fico com essa sensação de que não fiz nada. Mas nada melhor do que um dia depois do outro, né? E que hoje seja um dia bom. Eu vou ficar por aqui porque esse vídeo tá muito grande. Mas espero que no próximo vídeo eu traga fazendo alguma coisa que, para mim, faça eu sentir que fiz algo... Pra mim é progresso, sabe? Evolução. Falar, consertei isso, resolvi isso, sabe? Nem que seja uma coisa pequena. Pra mim é importante. Só seguir a rotina do dia a dia, ter que lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, isso pra mim faz sentido que eu não fiz nada. Pra mim eu tenho que fazer alguma coisa nova pra casa que conserte algo ou que resolva algum problema. Mas é isso. A gente fica por aqui e se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau.